Epá, eu acho que isto. Eu acho que isto dá. Ok. Portanto, eu sei que. eu sei que estou no chão, só que eu vou ser sincera. Quando eu fico ali muito tempo sentada, eu fico com dor de costas. Eu estou velha, malta, portanto. Eu venho para o chão, tenho um encosto, enquanto eu não tiver, tipo, um sítio nesta casa que me permita ter um sítio para gravar, eu vou-me sentar aqui no chão. Deixem-me só tirar daqui a cadeira com roupa. Sabem, a mítica cadeira com roupa que toda a gente tem. Ou sou só eu? Eu acho que não. Lá em minha casa toda a gente tem uma cadeira com roupa. Tipo, fica lá. Aquela roupa, tipo, não está suja nem limpa. E aqui também tenho. Portanto, sem mais demoras, eu não tenho nenhuma beverage, portanto, olhem, tomem o que vocês quiserem. Eu simplesmente vou almoçar daqui a nada, portanto, vou fazer aqui as coisas um bocadinho. Bem, não há pressa, porque o almoço não morde e eu estou de férias, mas vou fazer isto um bocadinho. Vou tentar ser rápida. Portanto, eu vou-vos mostrar aqui o que acabei em fevereiro e março. Sei que demorei, mas imaginem, março e abril foram caóticos. E o início de fevereiro. O início não, o final de fevereiro. O fevereiro em si não foi assim tão caótico. Mas março foi, portanto, eu até fico impressionada como é que eu acabei tantos livros em março. Mas é aquela coisa que, quando eu estou mais ocupada, é quando eu leio mais livros. Não sei se vos acontece. Por exemplo, em fevereiro tive muito tempo nas mãos e não me apetecia ler, pá, não me apetecia ler. E agora também tenho andado a ler menos. Estou a fazer um vlog das férias e não estou a ler muito, mas não faz mal, estou a aproveitar para descansar. Portanto, trago aqui 6 livros, dois deles, portanto, eu acabei 8 no total, mas dois deles são para aquele tal desafio que vocês vão ficar a saber muito em breve. Não sei se para o próximo fim de semana, se daqui a 2 fins de semana, tipo máximo em princípio. Estes são aqueles que eu posso vos mostrar. Tenho aqui o meu caderninho com anotações. Portanto, é provável que vocês me vejam olhar um bocadinho para baixo. Não é para o telemóvel, porque ele está aí. Estou a gravar com ele, mas sim para o meu caderno de anotações. Não é um caderno que eu propriamente gosto. Eu gosto muito daqueles de hum, pele e etc. Só que, como eu leio muitos ao mesmo tempo, depois eu fico com as informações baralhadas e este dá para tirar páginas. Tipo, mini dossiê em caderno. Para quem lê montes de livros ao mesmo tempo e tem esses cadernos, digam-me como é que vocês fazem, porque eu adoraria saber. Porque este caderno não me dá jeito nenhum, para além dessa coisa toda. Mas pronto, portanto, e se vocês quiserem ver as minhas anotações alguma vez, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu acabei 6 livros, foram 2 meses fantásticos. Acabei 3 em fevereiro, dos quais eu só vos vou mostrar 2, e acabei 5 em março. Damn! E só vos vou mostrar 5. Portanto, por ordem, foram 2 meses, neste caso, muito bons. Eu também já vos mostrei os comprados. Eu tenho depois de ver quanto é que eu comprei e vendi. Entretanto, eu vendi para aí uns 23 livros ou 25. Vendi mesmo muitos livros que estavam aqui na estante há muito tempo e já não fazia sentido eles estarem na minha estante. Portanto, no fundo, a minha TBR diminuiu. Mesmo que eu tenha comprado mais livros. Girl math. Um, embora agora em abril eu já tenha encomendado 4. Mas são 4 que estão esgotados, ok? Portanto, foram muito baratos, já não existe. Eu precisava para projetos. Eu depois digo-vos. Portanto, o primeiro que eu terminei foi este. The Vegetarian, de Han Kang. Existe cá traduzido em Portugal para A Vegetariana. É um livro da mais recente laureada pelo Prémio Nobel da Literatura, o primeiro para a Coreia do Sul. Já tinha lido outro livro desta autora, o Atos Humanos. Neste caso, li mesmo a edição em português e gostei muito. Hei de reler. Acho que não consegui retirar completamente tudo daquela leitura. Aliás,
a não ser as leituras que eu estou a fazer este ano, tudo o que está para trás, muitas delas eu não apontei, não anotei coisas, portanto eu sinto que preciso de reler quase tudo o que o que eu li. Algumas não, mas muitas leituras que eu gostei, eu sinto a necessidade de fazer apontamentos e mesmo de reler. Este aqui, portanto, A Vegetariana é um. Não digo coletânea, mas são três pequenas histórias que estão interligadas, falam das mesmas personagens mas ao mesmo tempo são três histórias com perspectivas diferentes. Falamos aqui de uma mulher que, num país muito conservador, que é a Coreia do Sul, decide tornar-se vegetariana devido a um sonho, a um pesadelo, e não é bem aceite, nem pela sociedade, nem pelo marido, nem pela família. E vemos então o que é que vai acontecer aqui quando ela começa a ter atitudes assim mais estranhas e começa mesmo a não querer comer carne. Ela não começa por não comer carne e depois, até ao final do livro, acaba por deixar de comer muito, muito mais coisas, até não consumir nada, só água. E eu digo-vos uma coisa, é um livro muito interessante porque nós não conseguimos ver a perspectiva da própria mulher que decidiu isto, o que acaba por ser uma crítica muito interessante ao papel da mulher e como é que é visto na sociedade sul-coreana, e não só, como é óbvio. Porque ela que decidiu fazer isto, uma coisa assim não muito aceite, portanto uma coisa diferente, é super mal vista e não temos a perspectiva dela neste livro, o que é, lá está, super interessante. Portanto, a primeira história é a perspectiva do marido, a segunda é a do cunhado e a terceira, que foi a que mais me tocou, que é a da irmã mais velha. Portanto, eu sou a irmã mais velha de cinco filhos. Eu ia dizer de quatro irmãos, de cinco filhos, acaba por ser a mesma coisa. Portanto, houve aqui muita coisa na última história que me tocou muito. Porque nós conseguimos perceber que cada personagem, portanto, cada perspectiva é diferente. Tiveram todos atitudes diferentes para com esta decisão desta mulher. E eu sinto que a que mais percebo é a de irmã mais velha, porque não é tanto de tu és uma louca completa, mas sim o que é que se está a passar. E fica preocupada. Fica mesmo preocupada também com o estado mental da irmã. E atenção, o cunhado é o marido da irmã mais velha, porque ela não tem mais irmãos. E epá, é super bizarro. Portanto, temos aqui uma onda assim de surrealismo que se apanha bastante bem, ao contrário de outra, de outra obra que eu tenho ali, que ainda tipo, entra por cenas assim meio estranhas. Este aqui nós temos o surrealismo asiático, que nós conseguimos perceber que está presente em muita literatura asiática. Por exemplo, não o surrealismo, mas o realismo mágico está muito presente na literatura japonesa, Murakami. Uma coisa que também me tocou muito foi o motivo pelo qual ela quis ser vegetariana. Portanto, muitas pessoas tornam-se vegetarianas ou por escolha, decisão de querer ser mais saudáveis ou não quererem, não quererem a tal violência para com os animais. E outras é por doenças e que têm mesmo de cortar esse tipo de consumo animal e de adotar essa dieta. Ela começa a ter uns sonhos, começa a ter uns pesadelos e conseguimos perceber que muitas destas coisas têm a ver com traumas que estão dentro de si, porque ela começa a ter uma violência crescente dentro dela e não é dentro dela, começa a perceber-se da violência que existe à volta dela e ela acaba por querer cancelar completamente esse tipo de violência, de modo que ela cancela qualquer tipo de comunicação. É super interessante. Eu não vos posso dizer muito mais porque ele também é muito, muito fininho, mas leiam, porque é muito, muito interessante.
E acho que a tradução em português também deve estar boa. Vem aqui do inglês, penso eu. E é isso. Muito, muito interessante. Um livro que me foi dado, portanto, agradeço ao meu namorado, à Raquel e ao Gabriel por me terem dado. E eu adoro esta pintura. A pintura chama-se Wet Hair, de Petra Borner. Acho que é assim que se diz. Não sei, mas gosto muito. Muito, muito, muito. Portanto, primeiro livro acabado em fevereiro. Aliás, acho que foi o segundo. Acho que o primeiro foi aquele que eu não vos posso dizer. O terceiro e último, acabado de fevereiro, foi um livro para um clube de leitura que é realizado no Porto, que é o RIP Book Club. É um clube de leitura de terror que eles escolhem dois títulos em que um é o livro principal e o outro acaba por ser um conto, ou uma série de contos, ou uma novela. E este, particularmente, é uma novela que eu já queria ler há muito, muito tempo e que, vou ser sincera, carece de uma releitura minha, porque eu acho que não conseguimos apanhar tudo, porque este é daqueles clássicos, tipo, classicões que temos de estudar. Isto é daqueles que nota-se mesmo que deve ser avaliado e analisado hum, em aula de literatura. E eu hei de comprar duas edições. A portuguesa, porque eu acho que será mais fácil, eu até aconselho para muita gente. Já existe cá traduzida em Portugal pela Penguin. E também quero uma edição que eu vou colocar aqui, que mostraram no RIP. E atenção, eu adorei a experiência do RIP, foi muito, muito fixe. As pessoas foram espetaculares. A Daniela, que é a fundadora e a que criou e que modera a conversa no Clube de Leitura, é fantástica. Portanto, eu espero ir em junho ou julho, já não lembro qual é que é o mês. Quero ver se vou lá pelo menos mais uma vez. Portanto, o livro é o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. É um autor muito conhecido. Ele escreveu muitas obras conhecidas, uma delas A Ilha do Tesouro, que eu ainda não li, mas que por acaso tenho em casa. Esta edição que eu comprei na Good Company é uma edição que tem duas, portanto, uma novela e um conto. Não li o conto, o segundo conto que está aqui presente, que é o The Bottle Imp. Isto é o típico clássico que fala-nos do bem e do mal, portanto, o bem versus o mal. E o bem e o mal que está dentro das pessoas, que está dentro de cada um de nós, e que muitas das vezes nós não conseguimos perceber ou não nos conseguimos identificar ou com o outro, ou com os dois. Temos aqui o Dr. Jekyll, que é um homem super bom, doutor, que tem aqui alguns amigos super influentes e muitos dos primeiros capítulos são este tipo de conversas em que começamos a perceber que o Dr. Jekyll está ali a acontecer alguma coisa. E aparece assim o Mr. Hyde, o Mr. Edward Hyde, que é um criminoso, mata uma pessoa e que se esconde numa casa assombrada. E como vocês devem calcular, eu não vos posso dizer mesmo muito, mas é engraçadíssimo porque fui à procura de mais informações e também eu acho que a rapariga que chamava-se Mariana, ela deu-nos esta tal edição. Não nos deu, mas deu-nos uma série de informações que estavam nesta edição, que eu vos mostro aqui e que eu quero mesmo muito comprar porque dá todo um background da vida do autor, da mulher do autor e toda a explicação por detrás desta história. Super interessante, porque o autor, e isto tentando não dar spoiler, o autor dizia que muitas das vezes ele escrevia que não era ele a escrever as próprias histórias, mas sim o outro. E o que era o outro? Não vos posso dizer aqui mais nada, portanto. A discussão foi super interessante no RIP Book Club. Nós conseguimos também perceber, será que havia aqui algo de, como é que eu ia dizer, de rejeição da própria identidade ou rejeição da própria pessoa ou de alguma coisa que a pessoa queria fazer e que não era aceite na altura, por exemplo, se era homossexual ou não. O próprio autor também tinha, assim,
toda uma vibe. E olhem, super interessante. Atenção que não é um livro fácil, não é que não seja um livro fácil de ler, mas consegue ser bastante aborrecido. Vou ser muito sincera. O último capítulo para mim foi o melhor, foi espetacular e vale a pena. É um livro que vale mesmo a pena e que faz sentido vocês lerem coisas sobre ele depois de o lerem. Portanto, e tentarem analisar por vocês. Acho que é um livro que é verdade, pode-se ler de uma rajada, mas eu acho que não se deve ler de uma rajada só. No entanto, também não o leiam muito espaçadamente, porque depois às tantas vocês não conseguem seguir a história, mas leiam, se o quiserem ler tipo num fim de semana ou num fim de semana prolongado ou numa semana de férias, leiam com calma, analisem, vão pesquisar e vejam que muitas das vezes o livro diz muita coisa que não está diretamente implícito. Gostei muito da leitura, portanto, obrigada, Daniela e caros membros do Rio Book Club por me integrarem e por falarem comigo, que eu às vezes consigo ser um bicho do mato e por terem a iniciativa de ler um livro que eu há muito, muito tempo que queria ler. Depois, como vos disse, eu acabei 5. 5? Não, 4. Damn, espera aí. Eu disse-vos no início que eram 5, que eu vos ia mostrar 5, mas que vou-vos mostrar é 4. Exato. O primeiro livro que eu vos vou mostrar foi uma das melhores leituras que eu fiz até agora. Adorei este livro, deixem-me só meter aqui na página, só para não dizer porcaria, porque eu vou apresentar-vos não só o livro, como também a autora. Portanto, eu acabei A Corneta Acústica, de Leonora Carrington, e é só um livro do caraças. Eu digo-vos com este sorriso na cara, porque este livro é hilariante, fez-me rir, fez-me rir à gargalhada, a sério. Eu até vos vou ler algumas passagens que eu marquei aqui de propósito para vocês. E vou-vos apresentar um bocadinho da premissa e depois vou-vos apresentar a história da autora, que é super interessante. Portanto, A Corneta Acústica é a história de Marian, que é uma velhota de 92 anos, vegetariana e que não ouve ponta. E ela não ouve mesmo praticamente nada. Ela não é surda surda completa, mas já é velhota, já não ouve tipo completamente bem. Ela é uma velhota, como nós dizemos cá, que é toda para a frentolas. Ela não quer saber da opinião das pessoas. Ahm, Consegue andar, consegue fazer a sua vidinha, tem amigas. E tem uma amiga aqui também, assim, meia paranoica, que é super engraçada, que é a Carmela, que lhe dá uma corneta acústica. Uma corneta acústica é como está aqui desenhado, portanto, uma espécie de um corno de boi que se consegue meter no ouvido de modo a aumentar o volume que entra no ouvido. O que é que acontece? Esta senhora acaba por descobrir que a família, que ela começa a ouvir, né? Que velha cusca, eu vou ser sincera, eu também faria isto. Ela começa a ouvir uma conversa assim da família e apercebe-se que a família está farta dela, que ela é um emplastro e que basicamente vão livrar-se dela colocando-a numa espécie de um lar, de uma instituição assim, tipo, supostamente cristã, mas não é bem, é meio culto cristão assim, meio extremista, muito extremista, e em que é um lar apenas para idosas. Portanto, ela acaba por ir para lá e começa uma cena assim, tipo, literalmente surreal. E é super engraçado. É uma senhora, pá, feminista que não percebe muitas coisas que andam a fazer e a dizer. Epá, é uma senhora que tem valor. Estão a ver? Portanto, no entanto, antes de vos ler e antes de prosseguir com a história, o que é que eu achei? Vamos seguir aqui. O que é que, ou quem é que era esta Leonora Carrington? Portanto, Leonora Carrington era uma pintora britânica, nasceu numa família assim privilegiada, só que desiludiu os pais ao querer ser artista e ao ir para Paris aos 20 anos, tipo, ter a sua vida de artista, sabem? Aquelas vidas que nós vemos tipo nos filmes e lemos nos livros, toda a gente foi para lá, não sei como. Tipo, eu tenho 27 anos e eu não faço ideia como é que a malta conseguiu ir para Paris, mas, enfim.
E ela, no meio deste ambiente de Paris, conhece um senhor que se chama Max Ernst, ou Ernst, não sei, não faço ideia, que também era um pintor. Ela conheceu numa exposição também de surrealismo, porque acho que ele também era um pintor surrealista. E desculpem, eu vou ver os meus apontamentos. Eles apaixonaram-se, o homem largou a mulher, só que, problema, ele era um pintor alemão. Ora, entra a Segunda Guerra Mundial e o Max é preso 2 vezes. Portanto, ele é preso, mas é libertado através da influência que ele tinha. Mas depois a Gestapo, eu não sei se é Gestapo, se é Gestapo, eu sempre disse Gestapo ou Gestapo, mas ouço de várias maneiras, e ele acaba por ser preso. Através dali conectos, principalmente da futura mulher, ele consegue escapar para os Estados Unidos e Eleanor Carrington nunca mais o vê. Ela fica doida, portanto, não doida, mas começa a ter surtos psicóticos, começa a ter ansiedade que a paralisa. Isto. Exato, começa a ter isto, mas porque ela foi para a Espanha. Ela, entretanto, fugiu para a Espanha, desistiu de Paris e em Espanha estava com uma amiga que começa a ter esses surtos. E o que é que acontece? Ela acaba por entrar num hospício. Entra num hospício, os pais percebem que ela não está bem, então tiram-na desse hospício. Eu acho que é assim mais ou menos a história. Não percebo quem é que a tirou, se ela saiu lá, enfim. E querem colocá-la num hospício, assim, todo XPTO, na África do Sul. O que é que acontece? De Espanha para a África do Sul, ela escapa em Lisboa. Vai para o consulado mexicano e, portanto, estão a ver esta história, né? Esta cena do hospício que esta velhota viveu, portanto, teve por base aqui a vida dela. E conseguimos ver aqui algumas coisas da vida dela que são super, super interessantes. Em que ela começa assim a falar do marido e da saudade que ela tem, da vida do hospício, etc. Portanto, em Portugal ela vai para um consulado mexicano, ela conhece o Robert Leduc e ela consegue ir para os Estados Unidos e depois vai para a Espanha, para o México e apaixona-se pelo ambiente do México e acaba por morrer lá. Portanto, ela acaba por ter nacionalidade mexicana, divorcia-se desse homem porque foi um casamento de conveniência e depois casa-se com outro. Penso eu. É, né? Acho que sim. Exato. Portanto, toda esta vida assim meio surreal acabam por influenciar a obra dela, acabam por influenciar este próprio livro. E este livro tem coisas assim muito, muito engraçadas. E tem críticas assim tipo on point. É um livro que fala muito, dentro de toda uma aventura, fala muito do papel do idoso na sociedade, de como é que nós vemos os idosos. Nós, muitas das vezes, e falando também por mim, por pessoas que eu vejo, nós consideramos às vezes os velhotes meio malucos, não é? Ou meio tonhós, meio chechés. Muitas vezes não é assim. Eles viveram muito, eles sabem muito. É verdade que às vezes o ouvido não funciona, às vezes a mente já perde assim muitas memórias, mas eles viveram muito e é isto que ela quer lutar. E é uma coisa que me toca muito porque pá, faz-me impressão cuidarmos assim dos nossos idosos e tendo em conta que Portugal, a maioria da população em Portugal são idosos. Então ela quer mudar o papel do idoso aqui, portanto, ela até tem aqui uma frase que é que a felicidade não é reservada aos jovens. Nós, e eram duas velhas a falar, eu digo velhas, atenção, não é pejorativo, é simplesmente, eu digo jovens ou velhos, é o que é. E portanto temos aqui duas idosas a falarem e elas dialogam sobre este assunto. Portanto, a felicidade somos nós próprios que fazemos, mesmo sendo viúvos, mesmo sendo velhos, mesmo sendo não tendo todas as capacidades já em nós. E é muito, muito, muito interessante. E também ela tem assim críticas assim on point, porque ela não percebe para onde é que a sociedade está a ir. Também fala muito da desconexão e que nós vemos.
eu vejo muito isso no meu emprego, vejo muito isso hum, com amigos meus, com a minha família, com os meus colegas, vejo muito isso nos miúdos, que é a desconexão total. Portanto, nós queremos é ser ouvidos e não ouvimos. Nós queremos falar e queremos dar a nossa opinião, muitas das vezes assim, meio no calor da situação, queremos é cancelar aquele e falar aquele e não temos tolerância nem sequer capacidade de ouvir o outro. E ela fala muito disso, critica muito isso aqui neste livro, que é algo que me faz mesmo impressão cada vez mais, e a falta de tolerância e a capacidade de ouvir de todos os lados. Acho que faz mesmo muita impressão. De outro modo, ela é super hilariante a falar. Vou-vos dar assim alguns casos. Para já, críticas. Esta aqui, na contracapa. Não consigo compreender como é que milhões e milhões de pessoas obedecem a uma coleção doentia de cavalheiros que chamam a si mesmo governo. É uma forma de hipnose planetária particularmente insalubre. E ela tem assim, ela é super perspicaz, é hilariante. Vou-vos mostrar aqui algumas passagens. Portanto, logo na primeira página, ela diz assim: posso, aliás, acrescentar que continuo a considerar-me um membro útil da sociedade e creio capaz de ser agradável e divertida quando a ocasião se proporciona. O facto de não ter dentes e de nunca ter conseguido usar dentadura não me incomoda nada, pois não tenho de morder ninguém e há toda a espécie de elementos macios, fáceis de obter e de digerir. Portanto, estão a perceber? Ela não percebe qual é que é o problema de não ter dentes. Qual é que é o problema dela ser velha? E é incrível, é incrível. Super interessante. Olhem, outra passagem, mas desta vez é da amiga dela, Carmela. Portanto, ela diz assim: há que desconfiar das pessoas com menos de 70 anos ou mais de 7, se não forem gatos. Nunca se é demasiado prudente. Além disso, pensa no poder entusiasmante de ouvires o que os outros dizem quando pensam que não os consegue escutar. Porque isto é no momento em que ela dá a corneta acústica à Marianne. Olhem, é de chorar a rir. Tenho aqui outra que também, pá, ri-me imenso. Duas, aliás, desculpem. Tenho aqui uma, e isto é num confronto de duas idosas em que uma é assim meio espiritual e tem uma mensagem para ti e a outra não quer saber disso e diz assim: se é uma mensagem do céu, enfia onde o sol não brilha. Se alguma vez tentares-me transmitir outra dessas horríveis mensagens, cuspo-lhe na cara. Epá, é super hilariante. Super hilariante. E a mesma velhota vira-se para a Marion e diz assim: olha, espero que não tencione usar isso. E aparecer não é depois de se afogar no dilúvio. O verde não é a sua cor. Já é demasiado verde por natureza. Opa, muito engraçado. Tem aqui algumas ilustrações que foram feitas pelo filho de Leonora Carrington. E desculpem estar a falar demasiado deste livro, mas foi mesmo um livro que me tocou, que eu hei de reler algumas passagens, que talvez releia num futuro próximo, porque foi mesmo um livro que me tocou. Gosto mesmo imenso. E epá, super interessante. Tinha aqui uma marcação, mas acho que não vale a pena. Mesmo muito interessante. Por favor, leiam. Vocês vão gostar. Tem aqui muita coisa útil, muita coisa hilariante. É um livro incrível. Sei que não vai ser para muita gente, mas pá, leiam. A tradução é de Inês Dias. Adoro, lá está, como eu vos disse, adoro as capas e contracapas da Antígona. Gosto imenso das edições deles e gosto particularmente que digam o tradutor aqui na capa, porque muitas das vezes esqueço-me de dizer quem é que traduziu e assim eu não me esqueço. Depois, li um livro que eu vou falar muito pouco, porque eu não gostei, muita gente gosta, sei que o problema é meu, mas é assim, malta, há autoficção e autoficção. E há autoficção que não funciona para mim. Eu sei que é meu, eu sei que há muita gente que gosta. Por exemplo, Annie Ernaux, pá, não gostei, vou ser sincera, não é o meu tipo de escrita. Sei que muita gente gosta, sei que vou desiludir muita gente, mas olhem, é o quê? Gostos são gostos. Outra delas, foi este livro que eu... Pronto, enfim, é O Amante.
que muita gente gosta, de Marguerite Duras e que é traduzido, ou foi traduzido por Luísa Costa Gomes e Maria da Piedade Ferreira. É um livro sobre uma miúda, e isto se calhar também é o facto de eu ser irmã mais velha e ter adolescentes em casa e de dar aulas a adolescentes. E o facto de eu não conseguir com pessoas que têm o nariz empinado. Epá, isto é uma adolescente que tem mania que é alguém que pá, envolve-se com um asiático adulto e é toda a sua aventura com esse asiático. Epá, e eu só vi aqui muito privilégio, muito pelo na venta e que não me disse nada. Pronto, é isso. Portanto, a miúda tem 15 anos, conhece um chinês rico e experimentado nas lides do amor por quem se apaixona. Enfim, nem vou falar mais. Este livro vai para a minha irmã ou para quem quiser. Pá, não tive... Ainda bem que foi fininho porque eu não tive paciência nenhuma para aquilo. Pá, desculpem, eu sou muito sincera. Mas, enfim, ali de uma rajada, não gostei. Gostei sim de umas passagens ou outras. Não estou a dizer que a mulher não escrevesse bem. Se calhar tenho de experimentar outros livros dela. Mas este. O Paulo Jorge já me tinha dito. O Paulo viu-me com este livro na mão, a comprá-lo na livraria Bucols. Disse assim: tu não vais gostar. E eu disse: é provável. Mas já o paguei. Portanto, olhem. É o quê? Isto era para um clube lá da Tânia Ganho. Tânia Ganho gosta muito deste livro e pronto, eu não gostei, desculpa Tânia. Só uma vez vires este vídeo. Um livro que eu gostei e que eu também comprei nos meus anos, tal como a Corneta Acústica, foi um livro que eu já queria ler desde que tinha sido publicado pela Arquipélago, lá nos Estados Unidos, ou UK, ou algo assim. E que entretanto fiquei mesmo muito contente porque a Livros do Brasil pegou neste e, e fez muito bem, que é um memoir de uma autora ruandesa, este Inesi ou As Baratas. Inesi? Exato, Inienzi ou As Baratas. A tradução é de Maria de Fátima Carmo. É um memoir super duro que eu aconselho a toda a gente. Atenção, não é fácil, como é óbvio, porque fala do genocídio ruandês em 1994. Portanto, não foi há muito, muito tempo. Eu nasci 4 anos depois. Pá, haver genocídios nos anos 90 e mesmo agora em 2025, mas enfim, não vamos falar disso, é toda uma cena que eu não compreendo. Para mim, o genocídio mostra a estupidez do ser humano, mas é o que é. Portanto, Scholastic Mukasonga é a autora deste livro. É uma autora que teve toda a sua família assassinada no genocídio ruandês. Aliás, conseguimos ver aqui eu acho que é epígrafe. Eu posso estar completamente enganada. Estes. Como é que. Pá, não sei como é que isto se chama, meu. Epílaps? Eu estou a dizer completamente mal, portanto. A quem ela quer. Estou a faltar a palavra. Não é homenagear o livro. Bem, não interessa. Eu hei de me lembrar depois de gravar este vídeo. Ela diz assim no início: a todos os que pereceram no genocídio de Niamata, a Cosma, meu pai, a Stefania, minha mãe, a Antoine, meu irmão e seus 9 filhos, a Alexia, minha irmã e seu marido e respectivos filhos, a Jean, eu não sei se é Jean ou se é Jeanne, minha irmã mais nova e seus filhos, a Judith e Juliane, minhas irmãs e filhos, e a todos os de Niamata que são nomeados neste livro, e a todos aqueles que mais numerosos não o são, aos raros que se salvaram e sentem a dor de ter sobrevivido. Portanto, vemos aqui uma perspectiva de quem viveu este genocídio. Ela não esteve presente na altura em que este genocídio se deu, mas depois voltou ao sítio para tentar encontrar os familiares e encontrou praticamente nenhum. Vemos também o que é que aconteceu ao povo ruandês antes do genocídio,
da perspectiva dela. Portanto, ela viveu tudo menos o genocídio, e ainda bem, porque assim está aqui para contar esta história. E é muito, muito duro. Portanto, o genocídio da Ruanda deu-se entre dois povos, e dois povos que eu pensava que eram. Portanto, cada país tem, tem uma data de povos, muitas das vezes, e eu pensava que tinha mesmo a ver com o próprio país, que eles próprios tinham escolhido a sua etnia, mas pelos vistos, essa etnia foi imposta pelos belgas para melhor controlar o povo ruandês. Portanto, a Ruanda era uma colónia belga e eles separaram os Tutsis dos Hutus. Os Hutus eram a grande maioria, os Tutsis eram a minoria, e que quando os colonos belgas estavam lá conseguiam meter os Tutsis mais em cima. O que acontece com a independência do Ruanda? Os Tutsis saem desses lugares, e quem vai para cima são os Hutus, porque são a maioria, e começa logo a haver uma série de conflitos entre os dois, até os Tutsis serem completamente exilados. E nós vemos isto aqui neste livro de memórias, neste memoir, que os Tutsis são exilados do país. Portanto, são expulsos do próprio país, até alguns deles se juntarem e conseguirem voltar para o Ruanda e causarem ali uns confrontos em 1990. E depois, em 93, há o Acordo de Arusha, que é um acordo de paz. O que acontece? Em 94 dá-se o genocídio. Portanto, acho que é o presidente, não faço ideia, mas acho que sim, é morto, e começa toda esta guerrilha e este genocídio dos Tutsis. E é super duro, porque morreram entre 500 mil a 1 milhão e 100 mil de pessoas, de ruandeses. Os Hutus mais moderados também foram alvos deste genocídio, porque não eram assim extremistas, não é? Muitas famílias foram dizimadas, muitas terras e tudo o que muitas famílias construíram foi completamente queimado. Aliás, acho que existem mesmo imagens de todos os crânios, de muitos crânios, numa das igrejas de Nhamata, e de terras ao lado, com buracos. E epá, é horrível. Foram violadas entre 250 a 500 mil mulheres e crianças. É complicado, até porque isto foi um genocídio que não foi muito de balas, mas sim de machetes. Epá. E acho que até. Isto agora eu não sei. Eu lembro-me dela ter falado de um lago, e de eu ter visto o filme O Hotel Ruanda, que eu aconselho muito, mas não é fácil de se ver, em que se consegue mesmo ver uma série de cadáveres no lago, mas tipo aos milhares mesmo. Não sei se entretanto o confronto levou ao lago e eles conseguiram encurralar uma série de gente lá. Acho que foi isso que aconteceu. Vou ser sincera, não me recordo. Mas pá, é um livro muito, muito difícil, mas que recomendo a muita gente, porque lá está, nós somos europeus. Muitas destas histórias de países africanos, de países asiáticos, não nos chegam. Por exemplo, o Holocausto da Arménia, que foi um holocausto que me chegou a partir do DOC Lisboa. O Holocausto brasileiro, que eu vi no título de um livro que eu quero ver se adquiro e se leio. Muita coisa nós não vimos. Nós só vimos a própria história e o próprio umbigo. E acho que isto é muito interessante e muito importante, lermos histórias deste género. Portanto, aconselho muito e agradeço ao Livros do Brasil por ter editado este livro por cá. O último livro que eu vos quero falar é um livro que eu acabei dia 1 de Abril, mas eu li a maioria em Março, portanto vou apresentar-vos aqui, até porque eu tenho de devolver este livro, porque é um livro que não é meu, foi um livro que eu ofereci à Raquel, que é o Sea of Tranquility, que está cá editado pela editorial Presença, O Mar de Tranquilidade, de Emily St. John Mandel. É o segundo livro que eu li desta autora e que não gostei absolutamente nada.
há aqui uma dualidade entre os fãs desta autora. Portanto, eu gostei muito do Estação 11, do Station Eleven. É um livro do caraças, adorei. Bem, a série está assim meio em pausa, mas é uma série que eu quero ver. Se bem que há ali coisas que eu não gostei muito. Muitas das vezes, aliás, não é muitas das vezes, é a primeira de todas. Foi o elenco. Eu não imaginava assim o elenco, mas pronto. Né? Nós fazemos as adaptações na nossa própria cabeça e depois os realizadores não adivinham, né? Nem têm de. Mas pronto, é um livro que eu aconselho muito. Já este, não. Epá, sinto que a autora não explorou muito o que é que estava aqui a acontecer. O final é super previsível. E não leva a lado nenhum, vou ser muito sincero. Portanto, isto fala de 3 ou 4 personagens que têm assim a meio da sua vida. Isto passa-se entre 1912 e 2203. Portanto, estão a ver, é uma ficção científica. Assim, muito leve, vou ser sincera. Acho que é muito leve. Lê-se bastante bem. Só que, pá, vá, entre estes séculos, algumas personagens veem assim, tipo, como é que é de dizer? Um glitch na Matrix. E juntam-se todos no aeroporto. Tem assim meio uma visão em que se veem todos e depois voltam à sua vida e uns ficam malucos, outros morrem, outros suicidam-se. E não percebemos porquê. E a história, no fundo, é isto. O que é que teve a ver com o mar de tranquilidade? Já nem me lembro. Vou ser sincera. Mas, pá, traz muitas questões, não responde às questões, muito superficial. Não gostei. Não gostei. Estava à espera de mais. Até porque lá está, eu li o Estação 11 e gostei mesmo, mesmo muito. É, é um livro sobre uma pandemia. Este também é um livro sobre pandemias. E até falo do Covid, porque acho que este livro, ao contrário do Estação 11, este livro foi escrito em 2022. Portanto, já tínhamos, acho que aqui até se nomeia o Covid. E em 2203 fala-se das consequências do Covid, etc. Epá, foi um livro, estava à espera de mais. Eu nem sequer apontei nada deste livro. A Raquel achou o mesmo. Ela, entretanto, levou o Station Eleven que eu lhe emprestei para ver se ela consegue perceber que esta autora até é alguma coisa de jeito. Simplesmente este último livro, para mim, atenção, não foi assim grande coisa. Mas estou a ver se leio outro livro que também está cá editado em Portugal, que é o Hotel de Vidro, ou The Glass Hotel. Não sei do que é que fala. Portanto, é uma autora que eu quero ler praticamente tudo o que ela tem escrito e espero que ela publique algo ao nível do Estação 11, porque é um livro mesmo muito bom e que eu recomendo. Este já não recomendo assim tanto. A não ser que queira uma ficção científica assim mais levezinha, mais tranquila, se bem que fala de pandemias, que é um tema que muita gente não gosta de ler. E é isso. Digam-me se já leram algum destes livros, ficaram interessados nestes livros e fiquem por aí. Tenho aqui muita coisa para lançar. Tenho a review do primeiro trimestre, tenho, se quiserem, as minhas anotações, tenho um vlog das leituras de abril, tenho aquele tal desafio e projeto com uma booktuber portuguesa. Digam-me aí em baixo os booktubers portugueses que vocês conhecem, porque eu tenho seguido muitos booktubers brasileiros muito bons. Mas booktubers portugueses eu sinto que não têm assim muitos. Yeah, e booktubers portugueses que eu tipo adoro, adoro, tenho muito, muito poucos. Portanto, digam-me coisas. É isso, malta. Vejo no próximo vídeo. Bye!